Querido amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo a leitura aqui da Palavra de Deus. Nós estamos no livro de Atos. Estamos lendo o capítulo 10, um assunto bastante interessante sobre o centurião Cornélio, né? Muitas autoridades aceitaram a mensagem de Jesus. Talvez muitos deles não publicamente, né, mas viviam uma vida piedosa, uma vida amável, alguém que pratica as escrituras mesmo sem conhecê-la. Isso é interessante. E continua com a sua vida normal, né? Vai no seu dia a dia, vai à missa, vai ao centro de Umbanda, vai na igreja também, mas pratica aquilo que ele conhece. E o centurião Cornélio é um exemplo desse. É um homem que praticava, dava esmolas, ajudava as pessoas. E Deus, em visão, falou com ele. Em visão ou foi sonho? Né? Ele teve uma visão, ele estava acordado. Um anjo falou com ele o seguinte: Cornélio. E Cornélio olhou. Quem é, Senhor? E o anjo disse assim: as tuas orações, as tuas esmolas subiram em memória de Deus. Interessante, né? As tuas orações, os teus apoios que você deu para as pessoas, Deus está registrando. Deus conhece. E você vai em tal lugar, vai ter alguém e ele enviou 2 soldados, né, para ir até a casa do homem. Deu todas as orientações, eles foram lá. Paralelamente, o apóstolo Pedro teve uma visão interessante, né? Enquanto os homens estavam vindo, e ele estava fazendo a comida dele, a boia, ele teve uma visão de um lençol com 4 animais. Muita gente, quando vai ler esse verso, essa história, acha que Deus está falando sobre comida, que pode comer à vontade, que Deus mandou ele comer, mesmo ele não querendo. Tira lições até espirituais sobre isso, né? Que não é errado, mas dentro do contexto não faz sentido, né? Você pode comer tudo que está ali, porque o apóstolo Pedro está sendo liberado, né? Ele está sendo desobediente, mas Deus falou: vai lá e mata e come. Só que você vai fazer um contexto aqui, não tem nada a ver com comida. Mesmo que você force, que você estique o texto, ele não está querendo dizer isso. Tá certo? Olha o que diz assim: Pedro tem uma visão, né? Deus fala para ele várias vezes: vai, mata e come. E olha a palavra dele: de modo nenhum, Senhor, não comi alguma coisa imunda. E Deus disse, né? Ao que Deus purificou, não consideres imundo. De que ele está falando? Ele não está falando de comida, bebida. Ele está falando de conceitos e preconceitos que nós temos. O que separava um judeu do gentil? Circuncisão. Somente. Porque não era judeu, o que separava? Nacionalidades, bandeiras. E Deus não quer que você tenha partidarismo, né? Isso é terrível. Você pode ter opinião, mas partidarismo, você é do esquerda, você é direita, não se mistura, isso é um problema. Nós temos que ter uma única bandeira, que é a do príncipe Emanuel, né? Então Pedro não entende. Chegam os homens para lá, e ele estava meditando, né, no verso 18, o que realmente queria dizer. Até que chegou algumas pessoas, né, e Deus falou: olha, vai com eles. Chegando lá, e ele encontrou algumas pessoas reunidas lá. Aí Pedro fez a seguinte análise, né? Bem sabeis que é proibido um judeu juntar-se ou se aproximar de outra raça. Então tinha uns conceitos, né, sobre raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum consideres comum ou imundo. Não está falando de comida aqui, é muito claro. O apóstolo Pedro foi entender isso claramente. Nós consideramos vocês imundos, mas Deus me falou que eu não posso considerar vocês como alguém imundo. Tá certo? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava observando. E ele começa a explicar o motivo, né? O Pedro pergunta: por que tu me chamaste? E ele começa a explicar. E Pedro disse: reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem rótulo. E nós fazemos rótulos frequentemente nas pessoas, pela questão financeira, pela forma da aparência, pela questão da pele, enfim, nós somos preconceituosos, né? Não sei se por natureza, por causa do pecado, né?
E o apóstolo Pedro começa a fazer um sermão ali enorme, né? E no final desse capítulo, né? Tinham pessoas que eram judeus e não judeus ali. Só que é interessante que todos eles receberam o Espírito Santo. E eles foram batizados naquele momento ali, muitas pessoas. E o apóstolo Pedro permaneceu com ele alguns dias. Eu gostaria de destacar um ponto aqui. Até as pessoas que não eram batizadas receberam o Espírito Santo. Para quê? Para poder entender, né? O dom de línguas apareceu naquele exato momento. Interessante, isso é um ponto para a gente refletir, né? Cara amigo, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Que Deus grandemente abençoe a mim e a você. E nós possamos compreender essas minúcias. Porque as cartas do apóstolo Paulo à igreja, elas foram por causa desses problemas aqui. Circuncisão, acepção de pessoas, todas essas percepções erradas que os judeus tinham sobre separar pessoas, segregar, estava sendo trabalhada contra ele naquele momento. Então as cartas foram para isso. Então compreenda esse ponto, que vai ser muito fácil compreender a linguagem que o apóstolo Paulo prega aos gentios e aos recém-conversos. Tá bom? Muito obrigado, caro amigo, que Deus abençoe grandemente. Um forte abraço e até a próxima.